Olá, meu nome é Matheus Garcia Lago Machado, da Academia de Educação Radiológica Online. Eu sou residente de Radiologia do Hospital Universitário Clementino Fraga Filho, da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Gostaria de agradecer aos editores e, em especial, às professoras Daniela Braz Parente e Fernanda Cavalieri, e também à aluna Fernanda Marques pelo apoio na tradução. Esse mês separamos algumas publicações interessantes sobre ultrassonografia, nas áreas de abdômen, pediatria, radiointervenção e imagem do tórax. Então vamos para o primeiro artigo. Biópsia mental guiada por ultrassom, rendimento diagnóstico e associação com recursos de tomografia com base em uma série de 18 anos em uma única instituição. O aumento maior é um local comum de disseminação maligna peritoneal e pode ser um sítio útil para a biópsia percutânea. As biópsias percutâneas omentais são frequentemente guiadas por tomografia e não por ultrassonografia. Então, a hipótese elaborada pelos autores foi: qual é o rendimento diagnóstico das biópsias percutâneas omentais guiadas por ultrassonografia? Foram incluídos pacientes diagnosticados pela TC e que foram posteriormente submetidos à biópsia mental guiada por ultrassom. Esse estudo foi retrospectivo com 163 pacientes submetidos a biópsias omentais guiadas por ultrassom, realizadas por radiologistas especialistas em abdômen entre 2002 e 2020, em uma única instituição. Foram revisados os achados de imagem na tomografia diagnóstica pré-biópsia e na biópsia guiada por ultrassonografia. Os resultados da biópsia foram classificados como diagnósticos ou não diagnósticos. A doença omental na ultrassonografia geralmente aparece como espessamento infiltrativo difuso, sem um alvo específico de acometimento. A maioria das biópsias omentais, 95% delas, foi diagnóstica. O rendimento diagnóstico não está associado à morfologia omental ou à sua ecogenicidade. Nenhuma complicação foi identificada em nenhum procedimento. A biópsia guiada por ultrassonografia de doença omental identificada previamente na tomografia é segura e eficaz para o diagnóstico. Essa abordagem deve ser considerada como primeira linha quando possível. Ultrassom transabdominal para acompanhamento de cistos pancreáticos de baixo risco detectados incidentalmente, um estudo prospectivo multicêntrico. Cistos pancreáticos incidentais geralmente são indolentes e com prognóstico favorável. No entanto, há potencial de crescimento e transformação maligna em neoplasias mucinosas papilares intraductais ou neoplasias císticas mucinosas. Atualmente, TC, RM e ultrassonografia endoscópica são recomendados para vigilância. A ultrassonografia transabdominal tem potencial para servir como uma ferramenta de imagem no acompanhamento. Então, a hipótese elaborada pelos autores foi: qual a taxa de detecção de cistos pancreáticos na ultrassonografia transabdominal que são detectados de forma acidental na TC ou RM? Quais são os fatores que influenciam nessa detecção? Foram incluídos pacientes que apresentaram cistos pancreáticos de 5 mm a 3 cm, detectados incidentalmente na tomografia ou ressonância, realizadas até um ano antes da ultrassonografia transabdominal. Essa investigação foi realizada em 5 instituições médicas entre setembro de 2017 e janeiro de 2019. Esse estudo foi prospectivo, incluiu 57 pacientes com cistos pancreáticos de baixo risco que foram encontrados incidentalmente na tomografia ou ressonância. A ultrassonografia transabdominal foi realizada por 2 radiologistas de forma independente, sendo os cistos detectados e caracterizados. A taxa de detecção dos cistos pancreáticos já conhecidos e de baixo risco foi de 81,8% e de 83,1% na ultrassonografia transabdominal conduzida por cada radiologista. A taxa de detecção foi maior com cistos grandes, maiores do que 10 mm, cistos fora da cauda do pâncreas e cistos pancreáticos únicos. Por fim, a ultrassonografia transabdominal é uma ferramenta de imagem útil para a vigilância de cistos pancreáticos já diagnosticados e de baixo risco. Ultrassom com contraste para rastreamento de carcinoma hepatocelular, um programa implementado em um centro acadêmico rural. Embora a ultrassonografia seja rotineiramente usada para rastreamento de carcinoma hepatocelular, o CHC, a ultrassonografia com contraste pode ser valiosa adjuvante no diagnóstico do CHC. Então, a hipótese elaborada pelos autores foi: a ultrassonografia com contraste pode servir como um método de rastreio viável junto da ultrassonografia de rotina em pacientes cirróticos com CHC. Foram incluídos pacientes cirróticos de alto risco para CHC,
aos quais foi negada a cobertura de seguro para tomografia computadorizada multifásica ou ressonância magnética com contraste. Esse foi um estudo retrospectivo que avaliou 100 pacientes cirróticos submetidos à triagem de CHC pela ultrassonografia com contraste ao decorrer de 2 anos, em um centro médico acadêmico rural. Uma ultrassonografia abdominal com Doppler colorido foi obtida para cada paciente. Caso uma lesão focal fosse identificada, era feita uma ultrassonografia com contraste. As ultrassonografias com contraste demoraram em média 35 minutos para serem concluídas. Foram identificadas 10 lesões Lirades 3 ou superiores. Dessas, 5 foram Lirades 3, 2 Lirades 4, 1 Lirades 5 e 2 foram Lirades M. Foi identificado um trombo plaquetário na veia porta em um dos casos. A ultrassonografia com contraste é um valioso método no rastreio por imagem em pacientes com alto risco de CHC. Ultrassom convencional combinado com ultrassom com contraste no diagnóstico diferencial de pólipos de colesterol e adenomatosos de 1 a 2 cm da vesícula biliar. É importante diferenciar pólipos de colesterol dos adenomatosos devido às suas implicações diferentes na conduta de cada patologia. Os pólipos adenomatosos são lesões pré-malignas e podem exigir colecistectomia. A ultrassonografia convencional tem a vantagem de diferenciar as duas patologias, e a ultrassonografia com contraste pode ser um adjuvante útil. A partir disso, a hipótese elaborada pelos autores foi: quais são as características de imagem que diferenciam os pólipos de colesterol dos pólipos adenomatosos? Qual a eficácia diagnóstica ao combinar a ultrassonografia convencional e a ultrassonografia com contraste? Foram incluídos pacientes com pólipos de vesícula biliar de 1 a 2 cm de diâmetro que foram submetidos à colecistectomia entre janeiro de 2017 a agosto de 2020. Ao histopatológico, os pólipos foram confirmados como de colesterol ou adenomatosos. Esse estudo foi prospectivo, que incluiu 89 pacientes, 55 apresentavam pólipos de colesterol e 34 apresentavam pólipos adenomatosos. Os achados de imagem, a ultrassonografia convencional e ultrassonografia com contraste foram caracterizados. Os achados: pólipo único, presença de vascularização na ultrassonografia convencional e vasos lineares intralesionais na ultrassonografia com contraste foram importantes preditores combinados para pólipos adenomatosos. Como conclusão, a combinação da ultrassonografia convencional e com contraste pode ajudar a diferenciar pólipos de colesterol dos adenomatosos. Agora, na área de imagem pediátrica, foram selecionados 2 artigos que tratam sobre o mesmo tema: a ultrassonografia com contraste na pediatria. Então vamos para o primeiro artigo. Ultrassom com contraste em crianças, implementação e aplicações-chave diagnósticas. A ultrassonografia com contraste tem muitas vantagens na avaliação de condições pediátricas. Embora atualmente a ultrassonografia com contraste seja aprovada pela FDA apenas para caracterizar lesões hepáticas focais, existem outras aplicações diagnósticas potenciais para pacientes pediátricos. Esse artigo de revisão descreve os princípios básicos dessa modalidade e as aplicações atuais e possíveis para condições pediátricas, como trauma abdominal fechado, complicações de pneumonia e lesão isquêmica hipóxica cerebral. O outro artigo foi: iniciando um serviço de ultrassom com contraste pediátrico, de forma simples. Esse artigo de revisão destaca as muitas vantagens do uso da ultrassonografia com contraste para pacientes pediátricos e abrange justificativas para se iniciar um serviço dessa modalidade. As justificativas incluem a superioridade ou equivalência diagnóstica quando comparada com outras modalidades de imagem, necessidade de sedação reduzida, ausência de radiação, bom perfil de segurança dos agentes de contraste, maior conforto ao exame, além de ser outra opção diagnóstica viável, validada e reembolsável. Radiologia intervencionista. Identificação dos parâmetros mais importantes na avaliação seriada do TIPS por meio do Doppler e critérios clínico-laboratoriais. A ultrassonografia com Doppler é a modalidade padrão ouro para monitorar estenose ou oclusão do TIPS. Não se sabe se a combinação
do Doppler com provas de função hepática seriadas modificariam essa avaliação de disfunção. Quais os parâmetros preditores mais importantes na disfunção do TIPS ao Doppler e exames clínicos laboratoriais? Essa foi a hipótese elaborada pelos autores. Foram incluídos pacientes submetidos ao TIPS por um período de 7 anos. Esse estudo foi retrospectivo e incluiu 189 pacientes submetidos ao TIPS. Parâmetros clínico-laboratoriais e de Doppler foram analisados. A ultrassonografia com Doppler foi obtida durante os primeiros dias após a colocação do TIPS, 1, 3 e 6 meses, e a cada 6 meses após o procedimento. Parâmetros clínico-laboratoriais foram obtidos a cada estudo de Doppler, como o score do modelo de doença hepática em estágio terminal, que é o score MELD, que leva em conta os níveis de bilirrubina, INR e creatinina, albumina sérica, variação da CIT e o tempo decorrido desde a última intervenção. O score MELD e o tempo desde a última intervenção foram os parâmetros clínico-laboratoriais com o maior valor preditivo para a disfunção precoce. Mudança na velocidade da extremidade distal hepática venosa entraxante teve grande valor preditivo para a disfunção precoce. Conforme a passagem do tempo desde a última intervenção, maior é o valor preditivo de tais parâmetros. Levar em consideração as provas de função hepática pode melhorar a eficácia diagnóstica junto aos parâmetros do Doppler para o diagnóstico precoce de disfunção do TIPS. Radiologia torácica. A ultrassonografia pulmonar pode predizer o curso clínico e a gravidade da doença COVID-19. Pacientes com COVID-19 que apresentam-se graves e com necessidade de ventilação mecânica podem transmitir a doença durante o transporte para exames de imagem torácica. A ultrassonografia do pulmão à beira-leito pode servir como ferramenta de imagem não invasiva para monitorar as condições pulmonares e reduzir a necessidade de transporte e os riscos relacionados. Então, a partir disso, a hipótese elaborada pelos autores foi: a ultrassonografia do pulmão pode ajudar a determinar a gravidade da doença na COVID-19? Foram incluídos pacientes com infecção por COVID-19 admitidos na UTI e enfermaria entre abril de 2020 e agosto de 2020. Esse estudo foi prospectivo, realizado com 66 pacientes infectados por COVID-19 admitidos em UTI e enfermaria. Exames de ultrassonografia pulmonar à beira-leito foram realizados ao incluir os pacientes no estudo, após 48 horas e no 7º dia de acompanhamento. Os scores da ultrassonografia pulmonar foram quantificados de acordo com a perda da aeração em 8 zonas. As pontuações da ultrassonografia pulmonar foram significativamente mais altas em pacientes internados inicialmente na UTI comparados àqueles internados inicialmente na enfermaria. O score pulmonar na admissão do estudo não teve relação com a necessidade de internação em UTI. A ultrassonografia do pulmão à beira-leito é útil para determinar a gravidade da infecção por COVID-19 em pacientes internados e pode minimizar os riscos de transmissão durante o transporte. Muito obrigado.